Muito bem. A reunião está sendo gravada. Por favor, autorizem a gravação. Meu nome é Leísa, mais uma vez, da Partida Minas Gerais, feminista e antirracista. Queria dar as boas-vindas a todas vocês. Nosso evento de hoje é Mulheres Políticas das Gerais. É a roda de conversa com as candidatas do campo da esquerda progressista do interior de Minas Gerais. Tivemos um evento presencial na sexta-feira 13, né, na Casa do Jornalista, em Belo Horizonte, com as candidatas da região metropolitana. E hoje nós temos as candidatas a vereadoras e a prefeitas do interior de Minas Gerais. Estamos aguardando mais 10 mulheres que ainda confirmaram presença e não chegaram, mas agradecemos de antemão aquelas que vão assistir ao nosso programa gravado no YouTube, que vai ser disponibilizado no YouTube da partida, naquele mesmo link que vocês receberam também. Eu vou então pedir a todas, nesse momento, para fecharem o vídeo e o áudio, e a gente vai começar então a programação de hoje à noite com uma apresentação da Cris e em seguida da Marlise. Cris, seu áudio está fechado. Boa noite, mulheres. Sejam todas muito bem-vindas. A Partida é um movimento nacional de mulheres, um coletivo suprapartidário e orientado à esquerda que tem como proposta uma outra forma de governar, uma mudança de paradigma na lógica do poder rumo à radical democracia feminista antirracista. Nós nos movemos por uma ético-política feminista, anticapitalista, antirracista, em defesa da diversidade, da singularidade e da justiça, e responsabilidade econômica, ambiental e política para o Brasil. A Partida construiu ao longo dos anos de 2015 a 2024, por meio de vários encontros com mulheres de BH e interior de Minas Gerais, propostas para a transformação do cenário político, cultural, social e econômico do Brasil e de Minas, de um ponto de vista feminista, antirracista e, ao mesmo tempo, veio incentivando e apoiando mulheres para ocuparem lugares de poder em diversas instâncias. Nós nos organizamos em rodas de conversa, rodas de formação política, curso de formação política para mulheres líderes, campanhas de apoio para candidatas mulheres do campo progressista da esquerda, denunciamos e apoiamos as parlamentares que sofrem violências políticas de gênero. Também, juntas com o NEPEM, o FMG, fizemos o mapeamento de mulheres mineiras que lideram algum movimento, projeto, organização ou iniciativas em direitos e realizamos, a partir desse mapeamento, o primeiro e segundo Fórum de Mulheres Lideranças de Minas Gerais em 2023 e 2024. E ainda, desde 2022, criamos o Vote Mulher, para uma educação popular sobre como o nosso dia a dia depende de decisões políticas e a importância do voto feminino e de votar em mulheres de luta. Hoje estamos aqui novamente porque acreditamos que mais mulheres juntas nos espaços de decisão são uma força muito maior e que, apesar de todas as mazelas que enfrentamos,
podemos mudar, sim, o destino da política no Brasil. Estamos juntas pela ocupação feminista antirracista do poder em todas as suas instâncias, com afeto, cuidado e pé na porta. Para terminar, convoco Gioconda Belli, uma mulher da Nicarágua, romancista, poetisa e ativista pelos direitos das mulheres. Gioconda fez parte da Frente Sandinista de Libertação Nacional, a luta contra a exploração e discriminação das mulheres sob a ditadura de Somoza, uma dinastia familiar que durou 45 anos. Foi fundamental a importância e a participação das mulheres no processo de derrota da ditadura e na conquista de direitos sociais, políticos e da emancipação do corpo da mulher. Um trecho do seu poema, Conselho para uma Mulher Forte, que nos convoca a acender nossas fogueiras, nos cuidarmos e cuidarmos umas das outras. Se és uma mulher forte, se proteja com palavras e árvores e invoca a memória de mulheres antigas. Não percas a compaixão, mas teme tudo que te conduz a negar-te a palavra, a esconder quem és, tudo que te obrigue a abrandar-se e te prometa um reino terrestre em troca de um sorriso complacente. Que te faças um círculo de fogueiras e acendas no centro da tua habitação uma estufa sempre ardente, de onde se mantenha o fervor dos teus sonhos. Ampara, mas te ampara primeiro. Te constrói, te cuida. Escuta teu poder, entesoura teu poder, o defenda, o faça por você. Te peço em nome de todas nós. Uma maravilhosa noite de afeto, de coragem, de irmandade. Sejam todas muito bem-vindas. Agora passo para nossa querida Marlise Matos. Gente, alguém tem que liberar aí que eu possa compartilhar o meu vídeo, porque eu não estou conseguindo. Olá, mulheres. Boa noite para todo mundo. Quero também dar aqui o meu salve. Eu sou professora Marlise. É uma alegria receber todas vocês. É uma alegria compartilhar essa noite, dividir esse momento aqui tão especial para todas nós. Desejamos aí sim uma noite de muito diálogo, de muito conhecimento, de muito reconhecimento, na esperança, né, da construção daquilo que nos move, né, mulheres, que é uma outra forma de organizar democraticamente esse país, uma outra forma de gerir os parlamentos, as casas legislativas, o poder executivo, né? E quem sabe também, num futuro, o poder judiciário, né? Então, hoje, o que nos move aqui é essa vontade de conhecê-las, de reconhecê-las, de acolhê-las, né, a cada uma e a todas nessa grande empreitada, nessa aventura que é a construção coletiva da partida feminista antirracista aqui em Minas Gerais. A gente não podia, né, passar essas eleições sem recepcioná-las, né, sem dizer a vocês que nós estamos aqui, que estamos juntas, né? Vocês provavelmente já receberam um conjunto de materiais que a gente encaminhou para todas que preencheram lá os nossos, né, o nosso formulário.
A adesão a essa participação foi absolutamente voluntária. Quem quis participar, né, preencheu, e a partir daí a gente está aqui, né, nessa conversação coletiva, que a gente espera, né, depois compartilhar no YouTube, para que outras candidatas, as nossas eleitoras, os nossos eleitores possam também conhecer, né, cada uma que vai se apresentar aqui, né? Então, eu queria compartilhar com vocês um material novo. Eu sou a professora Marlise Matos, da UFMG, onde também coordeno o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, né, que é o NEPEM, que esse ano comemora, agora no mês de setembro, simplesmente 40 anos de existência, né? E aí a gente produziu alguns materiais que vocês já receberam, e eu hoje vou compartilhar aqui em primeira mão com vocês mais 2 materiais que estão disponíveis na página do NEPEM, no Instagram, e eu quero convidá-las a conhecerem são 2 pequenos vídeos informativos sobre o que faz uma vereadora e o que faz uma prefeita. Eu vou pedir a Jane para compartilhar o primeiro desses vídeos, e depois, na sequência, vamos começar com a vereadora. Jane. Você sabe o que faz uma vereadora? A palavra vereadora vem do grego vereia, que significa vereda, caminho. A vereadora é quem orienta os caminhos. Como agente do poder público legislativo Jane. municipal. Dá uma pausa, por favor. Está compartilhando o seu Explore em vez de seu vídeo. Está saindo Isso. só o áudio. Ah, sim, só um minuto. Você sabe o que faz uma vereadora? A palavra vereadora vem do grego vereia, que significa vereda, caminho. Gente, enquanto a Jane está tentando achar aí a telinha para compartilhar, esses vídeos, a ideia da gente é disponibilizá-los para que vocês compartilhem com os eleitores, tá? Orienta os caminhos. Você sabe o que Agora foi, Jane. Você sabe o que faz uma vereadora? A palavra vereadora vem do grego vereia, que significa vereda, caminho. A vereadora é quem orienta os caminhos. Como agente do poder público legislativo municipal, a principal função de uma vereadora é ligar o povo ao governo, ou seja, ela representa os interesses da população diante do poder público. Para isso, ela precisa ter conhecimento e bom entendimento das Constituições Federal e Estadual, da Lei Orgânica do Município, do Regimento Interno da Câmara Municipal e também do Plano Orçamentário Plurianual e do Plano Diretor Municipal. Mas como isso funciona na prática? A vereadora exerce múltiplas funções. A função legislativa. A vereadora deve propor iniciativas de projetos de lei, emendas a projetos de lei, aprovar ou rejeitar projetos e analisar o veto da prefeita. Ou seja, cabe a ela criar, extinguir e emendar leis municipais, como as leis sobre impostos, educação, linhas de ônibus, saneamento, criação de bairros, distritos e subdistritos, sugerir nomes de ruas, avenidas e afins. E ainda, de forma complementar, a vereadora tem o papel de suplementar a legislação federal ou estadual. Por exemplo, suplementar as leis sobre trânsito e transporte, disciplinados pela União e pelo Estado, definindo as vias preferenciais, os locais de paradas, os estacionamentos, mas isso está limitado às áreas de centros urbanos e estradas municipais. Alguns exemplos de assuntos que podem ser tratados em lei por uma vereadora são a mudança, criação ou extinção de tributos municipais, aprovar as leis orçamentárias do município com a previsão de receita e despesa, elaborar, deliberar e votar o plano diretor municipal e aprovar os planos municipais de educação, turismo e outras áreas. A função fiscalizadora. Nesse aspecto, a vereadora deve fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo Municipal, ou seja, da Prefeitura, das secretarias municipais e até mesmo das próprias vereadoras, além de órgãos da administração indireta. Essa fiscalização é feita mediante requerimento de informações sobre a administração, criação de comissões de inquérito para apuração de fato determinado e a convocação de autoridades para depor. A ela cabe também controlar a gestão do dinheiro público e a execução do orçamento do município.
além de fomentar a criação e acompanhar o andamento das políticas públicas voltadas para as mulheres. Função de assessoramento. Sugerir medidas de interesse público ao Executivo Municipal, mediante indicações tais como construções de escolas, abertura de estradas, limpeza de vias públicas e assistência à saúde. Função julgadora. Ela julga infrações político-administrativas por parte da prefeita, vice-prefeita e vereadoras. Ela deve processar e julgar a prefeita e demais vereadoras, e a pena imposta é a decretação do impeachment, a perda do mandato. Função administrativa. Organização dos serviços administrativos da Câmara, como composição da mesa, constituição das comissões, estrutura de sua secretaria e afins. Limites de legislar. Vereadoras não podem tratar sobre leis e matérias de competência dos estados, ensino médio e tributos estaduais, como IPVA, ITCMD e ICMS. Não podem tratar de matérias de competência da União, como direito civil, ensino superior, direito penal, direito do trabalho, tributos federais como o imposto de renda e o IPI, e ainda, ela não pode tratar matérias de competência da prefeita. Mas e a prefeita? Você sabe o que ela faz? E aí a gente também produziu um videozinho sobre as funções e atribuições do Poder Executivo Municipal, né? E de maneira provocativa, a gente sempre tudo no feminino, né? Porque é isso que é o nosso horizonte, né? O nosso horizonte democrático é ter vereadoras e prefeitas eleitas nos mais de 800 municípios aqui de Minas Gerais. Jane, pode passar então o que faz uma prefeita? Marlise, para mim, seu áudio está muito baixinho. Será que é só para mim? Oi, linda. Melhorou, Cláudia, agora? Não, está muito baixinho. Tá todo mundo me ouvindo baixo, gente? Eu estou com fone de ouvido e estou ouvindo bem. Eu escuto muito bem vocês, mas deve ser algum problema lá com a Cláudia. Mas, por favor, Jane, o vídeo da prefeita, que faz uma prefeita. Prefeita. A principal função de uma prefeita é representar o município que a elegeu. Sua função é administrar os recursos públicos e investir no bem-estar da população e no desenvolvimento da cidade. Para isso, a prefeita deve elaborar projetos de políticas municipais, sancionar ou vetar projetos de lei do Legislativo Municipal, formar parcerias com o governo estadual e federal, organizar os serviços públicos municipais, aprimorar a infraestrutura da cidade e zelar pelo patrimônio histórico-cultural. Mas como isso funciona na prática? É função da prefeita elaborar políticas municipais em todas as áreas setoriais da vida na cidade: educação, saúde, habitação e transporte público. Também é função da prefeita elaborar políticas que impactam diretamente a vida das mulheres. Por exemplo, ela deve manter e garantir boas condições de funcionamento dos postos de saúde, escolas e creches municipais, além de assumir o transporte escolar das crianças. São as políticas que devem levar ao desenvolvimento do município. Depois de elaboradas, elas são apresentadas à Câmara Municipal, junto com uma proposta dos recursos que serão necessários para a sua execução. Depois de passarem pela Câmara Municipal, as propostas retornam à prefeita para a sua sanção ou veto. Para que essas políticas sejam viabilizadas, cabe à prefeitura arrecadar e administrar e aplicar os impostos municipais da melhor forma possível. Sanções e vetos. A prefeita pode aprovar ou vetar parcialmente ou totalmente os projetos de leis formulados pela Câmara Municipal. A aprovação pode ocorrer de duas formas: expressa, quando ela autoriza a publicação da lei, ou tácita, quando, passado mais de 15 dias, ela não se manifesta contrária à proposição. Já o veto acontece quando a prefeita considera a proposta inconstitucional ou contrária ao interesse público. Em caso de veto parcial, ela destaca os pontos a serem revistos e encaminha o projeto novamente para análise das vereadoras. É de extrema importância que a prefeita estabeleça parcerias com o governo federal e com o governo estadual. Só assim ela pode garantir que os repasses de verbas cheguem ao município. A prefeita faz isso buscando realizar convênios e parcerias para a sua cidade. Mas e a vereadora? Você sabe o que ela faz?
Então, pessoal, isso aí são 2 novos materiais que estão à disposição de cada um de vocês. É muito importante esclarecer o nosso eleitorado, gente. A gente não é só a gente tem muita dificuldade de compreensão e de entendimento, né? Então, os vídeos vêm aí fornecer um pouco mais de informação qualificada, né? Em tempos de pós-verdade, de muita mentira, de fake news. Eu acho que é muito importante a gente divulgar informações qualificadas, tá? E aí eu lembraria também que a gente tem as notas técnicas com dados sobre a situação, né, dos municípios de Minas Gerais, sobre prefeituras e sobre câmaras de vereadores. A gente tem uma cartilha também sobre violência política em perspectiva, contra as mulheres em perspectiva interseccional, e a gente quer convidar vocês para conhecerem essa cartilha, mulheres, ela tem no seu final um roteiro, um questionário para vocês mensurarem o grau de risco à violência, de exposição à violência política que cada um de vocês está submetida, e a partir da resposta alcançada, vocês recebem também um plano de ação de segurança, tá? Para poderem se proteger melhor da violência política, que é uma chaga hoje, infelizmente, atravessa o nosso campo político, né? As cadeiras estão aí para não nos deixar mentir, né? Mas mulheres também têm sofrido todo tipo de violência política. Então, sejam todas muito bem-vindas à nossa roda, ajudem a divulgação desses materiais, né? E aqui hoje nós vamos conhecer melhor cada uma de vocês, por uma metodologia que a Leísa, que é a nossa mestre de cerimônias, vai apresentar aí para vocês. Muito obrigada, uma ótima noite para todas e que a gente eleja todas vocês. Nós vamos ficar muito felizes em comemorar juntas aí a vitória de cada uma. Um beijo no coração. Muito obrigada, Marlise. Então, daremos início à nossa dinâmica. Peço que permaneçam com os vídeos e áudios fechados, porque nós vamos chamar uma a uma, de forma a gente conhecer melhor cada uma de vocês e também o público, né? Poder, então, conhecê-las um pouco mais. Para essa condução, eu vou convidar a companheira Leda, da partida, que vai explicar um pouquinho mais sobre a dinâmica de hoje. Bem-vinda, Leda! Obrigada, boa noite. Eu sou Leda, de Belo Horizonte, né? Eu entrei na partida em 2018 e estamos aí, né? Trabalhando junto com vocês para tentar colocar mais mulheres em posição de poder. A gente pensou no encontro online para as candidatas do interior, para facilitar, né? E as perguntas que a gente fez estarão 3 minutos para responder. E cada uma, eu vou avisar a cada uma, eu vou entrar e dar um avisinho quando estiver terminando para poder concluir, tá bom? Para iniciar, antes disso, eu queria pedir que todos mantivessem fechado o vídeo e o áudio enquanto a companheira estiver respondendo. Dênia está aqui presente? Não, né? Leísa, você quer passar para a próxima pergunta? Edênia, chegou? Que Chegou. bom, Edênia. Ela estava desde o comecinho. Bem-vinda. Então, Edênia, Edênia é candidata a vereadora pelo PV em Itaúna, e a gente gostaria de saber, Edênia, no município de Itaúna, como você imagina que o seu mandato na Câmara de Vereadores possa visibilizar e dar protagonismo às mulheres negras, e como articular isso em relação às políticas públicas? Pode começar. Primeiramente, peço licença para chegar nesse espaço. Quero agradecer pelo convite para estar aqui hoje com vocês. Meu nome é Edênia Alcântara, como foi apresentado, faço parte do Partido Verde. Eu já estou como vereadora, meu primeiro mandato, fui a vereadora mais bem votada da cidade. Aqui na cidade nós temos 17 vereadores, 3 vereadoras, e dessas 3 vereadoras eu fui a mais bem votada.
Então, vou falar aqui para vocês um pouquinho, né, sobre essa minha experiência em estar na política enquanto mulher, um corpo negro. Entrei no mandato gestante, eu estava com 5 meses de gravidez quando eu assumi o mandato, e para mim foi um pouco assustador e muito desafiador, né? Eu acho que todos os espaços de poder, decisão que nós mulheres a gente se coloca para estar nesses espaços sempre são bem desafiadores, principalmente para mulheres como eu, que têm histórias parecidas com a minha, mulheres que vieram de periferia, mulheres que são mães, mulheres que são negras. Para a gente conseguir estar nesse espaço, continuar nesse espaço, é mais complicado ainda. Principalmente quando não temos padrinhos políticos e quando nós aprendemos a fazer a política desses espaços institucionais, quando a gente aprende a fazer caminhando, né? Eu estou aprendendo a caminhar nessa política caminhando. Então, para nós sempre é muito desafiador, né? Pensar que a minha cidade, uma cidade de 123 anos, nós demoramos 120 anos para eleger uma mulher para o executivo, né? Nós demoramos vários anos para eleger uma mulher negra para ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Itaúna. Quando eu assumi como vereadora, grávida de 5 meses, eu fui a primeira vereadora a assumir o mandato gestante. O regimento interno da Câmara Municipal não previa a licença maternidade, então eu não tirei licença maternidade. Eu tive um facilitador que nós estávamos no contexto de pandemia, então eu conseguia fazer as reuniões de forma online, mas eu não tirei licença maternidade. Durante quase esses 4 anos de mandato, sofri diversas formas de violência política de gênero e demorei a reconhecer que era violência política de gênero, porque acredito que para nós, mulheres que estamos em cargos políticos, né, principalmente mulheres do interior, né, das cidades do interior, seja de Minas Gerais ou de qualquer outro estado, para a gente conseguir ter voz para denunciar casos, como o caso de violência política de gênero, é mais complicado ainda. Até porque é uma lei recente, é uma lei de 2021, então não são todos os órgãos, né, do judiciário que realmente reconhecem violências diversas, violências múltiplas como violência política de gênero. E a minha experiência enquanto mulher negra, como eu já citei para vocês, eu faço questão de fazer esse recorte, porque eu acho importante a gente fazer esse recorte e mostrar para a sociedade, para a população, as dificuldades que nós enfrentamos e a mínima porcentagem que nós temos dos nossos corpos nesse espaço. Eu acho super importante a gente fazer esse recorte. A experiência que eu tenho estando nesse espaço é que, para nós, fazer política, fazer justiça é mais complicado. Mas só da gente estar ocupando esses espaços, a gente já está causando arranhões e abalando estruturas que nunca foram abaladas, nunca foram arranhadas, porque são estruturas que foram feitas para corpos que não são parecidos com os nossos ocupar, que são corpos geralmente de homens héteros, brancos, homens mais velhos, homens que têm experiência política, que teve pai político, avô político, mas só da gente estar ocupando esse espaço já é um avanço, já é uma forma da gente pensar e construir políticas públicas, e é algo que eu sempre falo para todas as meninas, principalmente as meninas negras, que pretendem ocupar o espaço político. Nós somos os sonhos das nossas ancestrais sendo concretizados. E a nossa forma de fazer política vem da nossa ancestralidade, vem desse nosso fazer coletivo. E uma frase também que eu gosto muito de usar é que nada sobre nós sem nós. O meu fazer, o meu modo de pensar a política, de estar na política, é coletivo. Então, acredito que tudo que nós, mulheres, principalmente as mulheres negras que estão ocupando ou que pretendem ocupar o espaço político, a gente tem que fazer na coletividade. E é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada por esse espaço aqui, poder falar um pouquinho assim da minha experiência. Quem quiser me seguir aí no Instagram é Edene Alcântara. E se quiser me chamar para outros bate-papos, outras rodas de conversa, eu me coloco à disposição, porque a gente tem muita história para contar e eu acredito que as histórias que nós temos podem inspirar outras mulheres e fortalecer outros mandatos também. É isso, estamos juntos demais. Obrigada, Edene. Obrigada por sua fala, muito potente. Obrigada mesmo. Boa sorte aí na sua campanha. Obrigada, gente. Boa sorte para todas vocês. Leisa, você pode perguntar para a próxima? É a Ana Gabriela, eu acho. Exatamente. Ana Gabriela está presente, estava conosco desde o começo, né? Não estão deixando eu iniciar.
Pode abrir seu vídeo, Ana. Ah, tá. Eu estava sabendo Ah, que muito bem. Então, eu vou fazer a pergunta para você, tá? Aí você fala o cargo e seu partido também, por favor, tá? E a sua cidade. Ana Gabriela, quais são as principais políticas de enfrentamento à violência de gênero e à promoção da saúde, principalmente no que tange às condições que afetam especialmente a saúde das mulheres, que o município de Itabeira deve implementar, por favor? Então, eu sou Ana Gabriela, candidata a vereadora pelo PSOL. Aqui em Itabira, do meu lugar, enquanto mulher negra de pele clara, enquanto mãe solo, enquanto mãe atípica, enquanto mulher de periferia, servidora da educação na rede municipal, o que nós necessitamos, então, eu estou dizendo que eu faço parte dessas mulheres que necessitam dessas políticas públicas que eu estou me propondo, né, estou me colocando como candidata para auxiliar na elaboração. Então, eu pretendo que essas políticas públicas elas sejam construídas em diálogo com essas mulheres, sobretudo as mulheres para quem essas políticas públicas se dirigem, uma discussão compartilhada com a comunidade e parcerias de acordo com cada temática ou objetivo da política pública. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem fibromialgia há 28 anos. Eu tenho dor crônica há 28 anos. E é uma condição, a fibromialgia, que é o que eu posso falar, que ela é afetada por questões emocionais, estresse. Então, eu passei por uma situação de assédio moral no trabalho, crise de fibromialgia. Estou numa situação de estresse familiar, crise aguda de dor. E isso é com toda pessoa com dor crônica e toda pessoa com dor de fibromialgia. Eu faço parte de um grupo que tem mulheres com fibromialgia, hoje nós somos 50, mas em conversa com a minha reumatologista aqui, só aqui no município deve ter ao menos 1.000 mulheres com fibromialgia, e tem outras condições que levam à dor crônica, e, em sua maioria, nós estamos cuidando dos nossos lares sozinhos, porque os homens eles não dão conta, né, do cuidado, e do cuidado que a convivência com uma pessoa com dor crônica demanda. Então, as mulheres que tiveram relacionamentos e estavam com a expectativa de que os companheiros fossem auxiliar elas, com o diagnóstico, viram o casamento ruim. É o mesmo que acontece com as mães atípicas, quando vem diagnóstico de autismo ou de deficiência dos filhos. Então, para nós, mulheres, então eu estou me incluindo de novo nessas políticas públicas que devem ser implementadas, nós necessitamos de políticas públicas de atenção à nossa saúde de forma bem complexa, de forma bem ampla, né? Eu entendo que o município ele precisa de um centro municipal de atenção à pessoa com dor crônica e doenças raras. Então, o município precisa de uma política pública municipal de atenção à pessoa com dor crônica e doenças raras. E, no caso da fibromialgia, ela acomete, em cada 10 pessoas com fibromialgia, 7 são mulheres. O diagnóstico em homens ele é mais complicado, até mesmo porque o homem ele vai tender, por questões da estrutura machista da nossa sociedade, ter mais dificuldades para reconhecer que está com dor crônica, né? E procurar tratamento. Então, em relação à pessoa com deficiência, também necessitamos de uma política municipal de diversidade e inclusão, e, no caso, então, um centro de atenção à pessoa com deficiência, e aí eu penso que esses 2 centros, eles necessitam de um espaço de convivência para troca e fortalecimento, de onde a gente vai entender quais são as fragilidades que a estrutura da nossa sociedade, no caso da Itabirana, ela tem, que leva a condição dessa vida dessa mulher ficar em situação de desigualdade, no acesso à saúde, no acesso ao cuidado dos filhos, no acesso ao direito ao trabalho, porque muitas elas acabam abandonando o trabalho para cuidar do filho ou abandonando o trabalho porque
as empresas elas não admitem licenças prolongadas sempre pelo mesmo motivo, que é a dor crônica ou o cuidado. Mais um minutinho, tá, Ana? Desculpe interromper. Tá. Então, eu penso que isso eu falo, então, da minha experiência, do que se alguém tivesse me perguntado assim, olha, Ana, estamos sabendo que você tem dor crônica, que você tem um filho autista, que política pública que você está precisando? É o que eu vejo. Mas na conversa que eu tenho tido com as mulheres no grupo de mulheres com fibromialgia, as realidades elas são mais diversas. E o mesmo quando eu converso com outras mães de pessoas com deficiência, e não só autismo. Então, as nossas demandas elas são muito diversas e elas são completamente atravessadas pela estrutura machista da nossa sociedade e também pela a estrutura racista e capacitista da nossa sociedade. Então, essas políticas públicas elas também devem contemplar campanhas de sensibilização sobre a condição dessas pessoas com dor crônica, doenças raras e as diversas deficiências, campanha de sensibilização e de enfrentamento ao capacitismo, que leva à depressão, não só da pessoa que sofre, mas também de quem cuida dessa pessoa. E aí nós precisamos de que alguém cuide de quem cuida. E, como eu falei, em sua maioria, essas mulheres ficam só, tanto no cuidado do filho com deficiência, tanto no cuidado de si quando ela tem dor crônica. Então, quem vai cuidar dessas pessoas? É uma angústia tremenda para a mãe atípica solo, se ela morrer, quem vai cuidar do meu filho? Eu fiz um seguro de vida para o meu filho. Mas eu fico pensando, tá, vamos supor que está garantido de fato a questão financeira. E a questão do cuidado, será que esse dinheiro vai pagar? Vai pagar até quando esse cuidado? Quem vai assumir esse cuidado que eu faço de estar o tempo todo pesquisando como auxiliar no desenvolvimento do meu filho, de como auxiliar que meu filho ele entenda melhor os processos dele, que ele tenha menos crises. Como que eu faço para entender melhor o meu filho? E eu só estou falando de uma mãe letrada, né? Então, são muitas camadas e por isso que eu me coloquei como candidata a vereadora. Porque eu sofro na pele e sofro quando vejo as mães nas escolas e as mães nos grupos que eu participo, passando pela mesma dor que eu, e eu sabendo que isso acontece por causa da estrutura da sociedade que a gente vive, branca, capitalista, racista, capacitista e misógina. Obrigada pela atenção. Exatamente, Ana Gabriela. Muito obrigada. Questões importantíssimas que ela trouxe para a gente. Eu vou então aproveitar e convidar a Liana Bahia, que é candidata a vereadora pelo PT em Caxambu. Liana, pode abrir sua câmera, por favor, seu áudio. Deixa eu confirmar aqui se Liana continua conosco. Ela está aqui, online. Liana Bahia, de Caxambu. Bom, acho que talvez ela tenha se ausentado por alguns minutos. E quando Liana aparecer... Ah, ela apareceu, está aqui conosco. Tá Tudo saindo certo? som? Agora eu estou Tá te saindo som? ouvindo. Estou te Beleza, ouvindo, estou te obrigada. vendo. Boa Tá noite, bom, tudo obrigada. bem? Boa noite. Então, eu sou Liana Bahia, estava aqui tentando pôr o vídeo, tá? Caxambu, Minas Gerais, Cidade das Águas Minerais, né? E Muito estamos numa bem. luta constante por conta desse Parque das Águas Minerais que está sempre pelo governo atual do estado querendo ser privatizado. Mas Olha vamos lá. só. Então, Aí nós Liana, temos deputada Beatriz Cerqueira, por exemplo, sempre nos apoiando, sempre as mulheres se apoiando, né? Mas isso é muito bom. é Eu vou lá verdade. na pergunta que vocês fizeram, que são quais são as suas propostas para as mulheres em relação às políticas de cuidado no município. Exatamente. Então, 3 minutos, por favor. beleza. É assim, primeiro de tudo, eu gostaria de pontuar que 75%, quer dizer, a maior parte do trabalho de cuidado no mundo
é feito por mulheres e meninas. E esse trabalho de cuidado é cuidar de familiares, fazer as refeições, manter a casa limpa e, inclusive, dar o apoio emocional. A gente chama isso do trabalho invisível, porque nós mulheres fazemos isso e as pessoas, é um trabalho que é um pouco imperceptível, né? Ao final do dia, ninguém percebeu que você fez tudo isso. Então, como políticas públicas, eu penso que a primeira coisa é reconhecer a importância do trabalho do cuidado. O segundo ponto são 5 pontos que eu acho que são mais importantes, né? É reduzir essa carga geral do trabalho do cuidado para as mulheres, para que elas tenham tempo para fazer outras atividades. Também redistribuir essa tarefa do cuidado com os homens, com os companheiros, com os vizinhos, né? Porque acaba sobrecarregando sempre as mulheres. Enquanto vereadora, é possível representar as cuidadoras nas decisões políticas e sociais, garantindo a voz delas nesse momento, né? Para que elas sejam ouvidas. E também que esse trabalho possa ser recompensado como um trabalho de cuidado, né? Porque ele pega tempo, ele pega a situação do bem-estar da mulher, ela troca o que vai fazer para poder fazer o trabalho do cuidado e ela não tem remuneração. E aí, nesse sentido, dá para a gente acompanhar e participar da construção da Política Nacional de Cuidados que o governo federal está fazendo, né? Com um projeto de lei aqui na cidade de Caxambu, dá para a gente criar o Comitê Municipal de Política para as Mulheres, dando condições políticas, orçamentárias e de pessoal. Nós aqui temos uma candidata à prefeita, que é a Carla, 13 também, e com certeza ela vai levar todas essas, está no nosso plano de governo até. Introduzir políticas afirmativas, específicas para as mulheres, de maneira que elas possam participar ativamente, democraticamente e coletivamente. Criar, assim, uma rede integrada e articulada de cuidado, estimular e apoiar o desenvolvimento de programas e projetos de cuidado comunitários. E aí, garantir a proteção, a inclusão profissional, a saúde, a educação, a segurança e o bem-estar da cuidadora, mas a cuidadora formal, a cuidadora informal e a cuidadora comunitária, que é aquela que, enquanto a gente sai para trabalhar, a vizinha fica cuidando para a gente e vice-versa, né? Liana, se você puder concluindo, obrigada. É por causa do tempo. Tá bom, Eu estou nessa função muito ruim, mas eu tenho que fazer. Obrigada. Beleza. Não, eu vou pôr só mais um ponto aqui. Ampliar a participação das mulheres nos espaços públicos de poder, que é isso que a gente está buscando tentar fazer. Em Caxambu, nesses 123 anos também, a gente nunca teve uma candidata mulher. E em 123 anos, nós tivemos só 5 vereadoras eleitas, sempre em mandatos solo, né, sozinhas, e nesse último mandato, nenhuma mulher. Então, bora aí fazer o trabalho do cuidado e nos fortalecer. Muito obrigada, viu? Importantíssimas informações que você trouxe para a gente, Liana. Que Caxambu tenha você como vereadora e outras, mais mulheres no poder. Isso mesmo, Vou chamar, obrigada. então, Leda para a continuação. Obrigada. Obrigada, Liana, obrigada, Ana. Ouvindo a fala de vocês aqui, eu recebo a mensagem da Simone de Formiga, que está na UPA com o filho dela, com a febre muito alta. Então, é candidata mãe e, né, cuidando do filho, não tem a quem delegar. A luta é árdua mesmo, né? Eu gostaria de chamar agora a Maria Aparecida, que é candidata vereadora pelo PT de Bambuí.
Boa noite, Boa Maria Aparecida. noite. Vocês conseguem Bem-vinda. ouvir? Bem-vinda. Vocês conseguem ouvir? Estamos ouvindo bem. Eu estou escutando muito Ouvindo? bem. Obrigada. Boa noite, né, a todas as companheiras aqui, né, agradecer já de imediato, né, essa oportunidade de estar participando aqui com vocês, né, porque para a gente é aprendizado. Meu nome é Aparecida, sou servidora pública na Federal aqui no IFMG, no campus Bambuí, né, primeira vez que eu estou, primeira vez, assim, de muitos anos, lá na adolescência eu já me candidatei a vereadora, né, e agora estou me aposentando e me colocando à disposição, né, novamente aqui na cidade de Bambuí, né, pelo PT também, né, vocês me fizeram, né, se quiser me fazer a pergunta aí, Ledinha, que Eu aí... estava esperando você se apresentar. Obrigada, viu, Maria? Ok. Maria Aparecida, em Bambuí, como conjugar no seu mandato o direito ao lazer, cultura e esporte e os direitos das mulheres? Leidinha, para a gente, né, fazer essa conjugação aí, a gente tem que levar em conta, né, diversas outras questões, né? Aqui em Bambuí é uma cidade do interior, né, muito pequena, e a gente não tem, só temos uma mulher hoje na Câmara de Vereadores, né? Nós tivemos aí três pleitos foram eleitas, né, uma mulher em cada um deles, e são 11 cadeiras na Câmara, e a gente não tem nenhuma política pública de espécie alguma voltada para as mulheres daqui na cidade, né? Grande parte das mulheres, né, da periferia não tiveram acesso, né, à educação e então elas não têm assim uma perspectiva, né, boa, né, de ter um futuro melhor, né, e de dar um futuro melhor também para os seus filhos, né? Aqui também a gente tem as questões, né, relacionadas ao preconceito, ao racismo, à falta de emprego e então tudo vai dificultando a vida dessas mulheres, né, periféricas. Mas também, por outro lado, a gente tem muitas mulheres, né, grandes mulheres empreendedoras, né, a parte aí do comércio, a prestação de serviços, né, ela é muito voltada para as mulheres empreendedoras. Essas mulheres trabalham muito, né? Trabalhadoras rurais também, a gente tem muito, e não tem, né, nenhum tipo de política, né, voltada para ela, para essa área, para ela ter, né, tempo para ter lazer, para ter esporte, para ter cultura, né? Então, é um desafio enorme na cidade. E porque como umas não têm acesso, porque elas não correm atrás desse acesso, elas reclamam, mas não cobram do poder público, e pela falta, né, de informação mesmo, né, a falta de investimento, né, na cultura mesmo, na cidade, isso é cultural aqui, as pessoas não se preocupam, né, com isso, e o fato, né, de trabalharem muito, como já diz a Liane aí, né, as mulheres trabalham muito e não têm também o tempo para isso, acaba que elas ficam, né, extremamente prejudicadas por falta dessas políticas públicas. Então, para a gente estar conjugando isso, além, né, da gente, né, como vereadora, se for eleita, a gente tem que pensar na criação de projetos, né, que desenvolva a área cultural da cidade com projetos aí voltados para atender principalmente esse público, né, periférico, que não tem acesso, porque aqueles que pelo menos têm um pouquinho de dinheiro, né, que tem uma condição financeira melhor, elas frequentam, né, os clubes, né, geralmente a BB que tem nos municípios, né, elas frequentam os clubes privados e têm, né, um pouco de acesso a esse tipo de coisa. Já, né, as mulheres, né, da periferia não têm. Então, a gente tem que, além de elaborar projetos para que se tenha opções culturais de lazer e de esporte na cidade, nós temos que também elaborar políticas, né, de enfrentamento, né, às desigualdades sociais que existem, né, e na área de educação, fomentar a saúde, né, a gente tem que ter o cuidado com as pessoas, né, com as mulheres, que são aquelas que cuidam, né, o que a Liane falou aí também, que está bem dentro do meu projeto aqui para a cidade. Então, o desafio é a gente, primeiro, conscientizar, né, as mulheres
dos direitos que a gente já conquistou, né, que vieram de outras mulheres que nos antecederam, né, e tentar, né, colocar para elas que a gente pode muito mais, né, nos fortalecer contra a violência de gênero, contra essa política, né, de violência de gênero, em favor de mais mulheres, né, ocupando os espaços públicos aí, ter promoção de programas de saúde integral das mulheres, né, incentivos para aquelas mulheres que não tiveram acesso a nenhuma forma de ensino, que elas tenham esse acesso através de projetos, né, como o EJA, por exemplo, e cursos de qualificação, para que elas, né, tenham realmente condições de depois a gente conseguir os projetos culturais de lazer e esporte, elas terem acesso, né, a essas políticas sociais que o município tem que ter para com todos nós, né? Mas muito obrigada. Obrigada, Aparecida. Ô, gente, eu estou numa função aqui muito ingrata, porque eu tenho que avisar vocês do tempo e é um pouco difícil. Eu pensei em botar um cartaz assim, ó, se vocês prestarem atenção, e aí eu não interrompo vocês, eu deixo para interromper só quando estiver finalizando, se vocês conseguirem prestar atenção, senão eu vou ter que chamar mesmo. Vocês desculpem aí, mas é o meu trabalho hoje. É que a gente pensa um monte de coisa e, assim, na hora de falar, estou me preparando a tarde inteira para essa reunião. E a gente muda tudo no final das contas. Eu também fico entusiasmada escutando, e é muito bom escutar vocês, mas é para não ficar longo demais, tá, gente? Obrigada demais. Leída. Obrigada, Maria Aparecida. Nossa, tão bom te ouvir. Fico muito feliz de ter mulheres de várias cidades de Minas Gerais, algumas que são vereadoras e estão tentando a reeleição, outras candidatas. Eu vou chamar nesse momento a Cláudia Guerra, candidata a vereadora pelo PDT em Uberlândia. Cláudia, você pode abrir seu vídeo e áudio, por favor? Cláudia Guerra. Oi, linda! Oi, tudo bem, Cláudia? Tudo ótimo. E você? Se apresenta primeiro, depois você faz a pergunta? Eu te pergunto e você fica com a palavra, combinado? Obrigada. Cláudia, em Uberlândia, quais são as suas propostas de geração de renda e emprego e também educação para as mulheres? Por favor. Boa noite, gente. Boa noite, ouvintes. Parabéns à partida por esse momento tão especial e necessário. Eu sou Cláudia, do PDT, de um partido que nós conseguimos historicamente fazer uma chapa agora de metade de mulheres e não tem nenhuma laranja. Sou ativista do movimento de mulheres há 30 anos, professora de graduação e pós-graduação, doutora em História e Violência Doméstica, e estou vereadora e agora pretendo vir para a reeleição. Eu queria dizer que, para falar de geração de trabalho e renda, não tem como a gente pensar geração de trabalho e renda sem entender a base da pirâmide, que são de mulheres, a maior parte da população, de eleitoras, de mão de obra economicamente ativa e, portanto, que sustenta o nosso país, mas que muitas estão desempregadas ou em subempregos. Lembrando que a função legislativa é de fazer leis que, se aprovadas pela maior parte da Câmara, em Uberlândia são 27 pessoas, que é a segunda cidade do estado, e nós temos quase 1 milhão de habitantes, se aprovado pela maioria, vira política pública. Nós também fiscalizamos as políticas públicas, votamos o orçamento, que é o din-din dos impostos, aqui são 5 bilhões de reais, e podemos fazer ajustes ao orçamento, tirar de uma pasta e colocar em outra. Essa é a nossa função legislativa, além de solicitar informações, e em algumas cidades, quando tem emenda impositiva, a gente pode indicar recurso, não põe a mão nele, para vários projetos sociais. Então, de geração de trabalho e renda, primeiro, é preciso formação para as mulheres. Existe a Secretaria de Desenvolvimento Social, mas é função executiva. Eu, enquanto vereadora, posso pressionar para que o desenvolvimento social divulgue melhor e com mais transparência essas vagas, que haja vagas não só para aquilo que é construído socialmente, historicamente, culturalmente, como feminino, mas também aquilo que não é, por exemplo, oficina mecânica, assentar azulejo, construção civil, as mulheres, tecnologia, as mulheres têm condição de estar nessas áreas, estão, e é preciso cursos de formação também para essas áreas não tradicionalmente femininas. A articulação da prefeitura com o Sistema S é fundamental. Faço parte de um movimento que chama Elas em Movimento, EMUV, e que tem feito um trabalho com empreendedorismo feminino. Então, você tem geração de trabalho e renda
para mulheres serem empregadas, CLT, etc., mas também aquelas que querem autonomia, flexibilidade no seu horário, até para conseguir, né, trabalhar, acudir a família, que deve ter distribuição de tarefas e cuidados sempre, defendo isso, e aqui em casa foi assim, eu tenho 2 adolescentes, um de 21 e um de 18, e lavam louça, e fazem o que precisa fazer conforme a faixa etária, foram fazendo mais, e entendo que o desenvolvimento social, Secretaria de Desenvolvimento Social, articulada ao Sistema S, a CIUB, Clube de Diretores e Lojistas da cidade também, junto com o Cine, que coloca as vagas de emprego, um grande projeto, um grande guarda-chuva, inclusive pensando em startups, para as mulheres na sua diversidade, em especial para aquelas mais desassistidas, porque há uma relação direta entre gerar trabalho, renda e a questão de redução da violência doméstica, que é minha praia há 30 anos. A gente montou ONG na cidade, Conselho de Direitos, Casa-Abrigo, e que a gente tem em Uberlândia, primeiro lugar em feminicídios do estado de Minas Gerais, nós estamos ganhando de Belo Horizonte, que tem 3 vezes mais habitantes, e que nós temos esse índice enorme de violência doméstica, e sem a mulher ter estudo e gerar trabalho e renda, ela não sai da violência, para caminhar para o fim. A educação é a minha praia enquanto educadora há 25 anos. Hoje, na cidade, tem 4 mil crianças fora da escola, e eu consegui colocar 100 por meio do Ministério Público, que é uma outra possibilidade quando eu não consigo via políticas públicas. Defendo, e o nosso partido defende, educação em tempo integral, então ampliar as escolas em tempo integrais, em tempo integral, o que favorece as famílias poderem trabalhar. Também fundamental ampliar o número de profissionais de AE, que são profissionais de apoio para crianças com deficiência e que é uma defasagem grande na nossa cidade. Foi indicativo meu, inclusive, ampliar o serviço, criar o serviço social e psicológico, que já é lei federal, nas escolas, e depois da pandemia o índice de autoextermínio, suicídio, problemas com jovens é muito grande, e de emendas impositivas também, tanto para gerar trabalho e renda, quanto na área da educação. Então, são essas as minhas propostas básicas, e sempre metendo a colher em briga de marido e mulher, e no caso da pergunta, também para gerar trabalho e renda e reduzir violência, mas na educação, porque tudo passa pela educação formal e informal, educação para a igualdade e para a inclusão. Obrigada pela oportunidade, a partida maravilhosa! E todas as que estão aqui candidatas. Muito bom, Cláudia. Quando eu te chamei, eu lembrei dessa colher, né? Em briga de marido e mulher, você sempre mete a colher e é o que temos que fazer. Muito bem. Ledinha. Então, eu vou chamar... Obrigada, Cláudia. Eu vou chamar agora Marlen. Eu não sei se é Marlen, eu acho que é Marlen. Marlen é candidata a vereadora pelo PT em Coronel Fabriciano. Acertei, Ei, boa noite, gente. acertei seu nome? Marley mesmo, pronunciou Obrigada. certinho. Obrigada, Marlen. Então, eu vou entrar com a pergunta e depois você tem o seu tempo para falar, tá bom? Obrigada pela presença. Marla, conte-nos sobre as ações que o seu mandato faria para ampliar os equipamentos públicos em Coronel Fabriciano para promover a articulação entre educação e assistência social. Obrigada. E boa noite. Primeiramente, vou agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui, tendo esse momento de fala. E depois de vir com essa candidata, com essa energia toda, né, essa vereadora já estabelecida e candidata de novo. Meu nome é Marlen, eu estou com o nome de Marlen Carteira, vou estar concorrendo à Câmara de Vereadores aqui de Coronel Fabriciano, uma cidade do interior aqui de Minas. E eu penso que nada dá para se fazer isolado, né? Como já foi dito pelas outras candidatas, a gente precisa de ter uma multidisciplinaridade, né, nos assuntos. Eu venho com a bandeira do autismo, né? Sou uma mulher neurodiversa e mãe de 2 crianças atípicas, e a gente vê que a gente precisa de tratar assistência social e educação, cultura, tudo com essa dinâmica, precisa de um complementar o outro. E para o meu mandato, a gente vem com o projeto de lei de criação do nosso primeiro centro de referência de atendimento com crianças com autismo aqui em Coronel Fabriciano, que é uma política muito necessária e que possa vir estar dando amparo às famílias, né? Que como mãe atípica, eu sei muito bem o que é passar por esse descaso, que a nossa cidade ela não tem políticas públicas de amparo para famílias atípicas, né? E quando eu falo atípicas, vai para muito além do autismo,
crianças neurodiversas, adolescentes e adultos neurodiversos, né? Então, eu penso que a gente tem que trabalhar essa multidisciplinaridade entre educação e assistência social. E nesses centros de referência seria onde? Onde a criança vai estar conseguindo ter um acesso a um psicólogo, acesso a um fonoaudiólogo, acesso a um terapeuta ocupacional, a um psicopedagogo. E nesses centros, a gente trabalharia também ali a questão da capacitação dos pais, capacitação de mulheres, que na maioria das vezes são, né, o esteio das famílias, né, a gente vê essa realidade, e que ali elas possam ter apoio, possa ter acolhimento, possa ter capacitação. Porque hoje em dia as famílias estão muito adoecidas e a gente tratar de forma isolada, a gente não consegue sanar essa situação. E junto a isso, a gente fortalecer políticas públicas como a escola em tempo integral, que já acontece, né? Mas a gente fortalecer ainda mais, levando mais capacitação, levando esse acolhimento dos centros de referência para dentro das escolas, de que forma? De forma a fornecer um psicólogo que esteja de plantão para atender essas famílias, para fazer essa intermediação entre a família e o atendimento junto à escola, para poder estar ali conseguindo fazer uma assistência de manejo para as crianças atípicas, né? Podendo estar levando mais capacitação para as acompanhantes terapêuticas, que a gente vê que é uma realidade muito difícil, que quando a família consegue ter acesso para que o aluno seja assistido por um acompanhante terapêutico, a gente ainda vê essa falta de capacitação, né? Então, a gente tem que estar intermediando essa situação como poder público, né? Porque fazer essa intermediação é levar essa saúde familiar. Porque uma criança que não vem de um lar onde a saúde familiar está mais estabilizada, ela não consegue ter um bom rendimento na área da educação. Ela não consegue se estabelecer dentro de sala de aula, né? Então, esse é o nosso grande desafio aqui em Coronel Fabriciano, a gente conseguir fazer essa intermediação entre a escola e a família, levando esse relacionamento mais saudável, né? Que a gente precisa que se leve. E junto com essas propostas também, eu venho com a proposta da gente estar aumentando os nossos centros de referência, os CRAS, né? Porque hoje a realidade é que os bairros mais periféricos aqui em Coronel Fabriciano, eles não têm esse centro de referência, né, de assistência social, que é o CRAS, e a gente tem que ter um deslocamento muito grande, que é muito oneroso, que é muito difícil, né, tá fazendo, porque as políticas públicas de transporte também não são eficazes, e essa é mais uma proposta que eu venho levando o meu possível mandato, se eleita for. Gente, gostaria de agradecer e falar que a gente tem que estar, sim, debatendo a posição da mulher junto à sociedade, os nossos espaços em cargos de poderes mesmo, porque a gente precisa desse olhar mais atento, esse olhar mais humano, que só nós, que somos as cuidadoras e as maternas desse mundo, é que conseguimos ter. Muito obrigada, e fiquei muito feliz por ter tido essa oportunidade de ter tido o convite. Muito obrigada. Obrigada, Marley. Muito obrigada mesmo. Esperamos que Coronel Fabriciano tenha você na Câmara ano que vem. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Eu vou chamar agora a Nana Andrade, é candidata a vereadora pela Rede Sustentabilidade em Sete Lagoas. Nana, está aí? Ela está presente, mas não está, acho que talvez não esteja nos escutando. Nana? Leísa, se você quiser passar para a sua, a gente volta na Nana. Pode ser? Joia. Obrigada. Podemos colocar uma mensagem no chat, que estamos esperando por ela, para ela abrir a câmera quando aparecer, né? Eu também levantei para tomar uma água e já voltei. Muito bem, continuando, nós vamos chamar Cacá da Arcádia, candidata a vereadora pelo PT em Poços de Caldas.
Cacá, pode abrir sua câmera, por favor, e também seu áudio. Aqui está ela. Pronunciei bem seu sobrenome? Pronunciou. Ah, Com muito muito, bem. é muito raro quando isso acontece. Tudo bem. Cacá da Arcádia, de que forma o seu mandato de vereadora em Poços de Caldas poderá promover um melhor acesso às creches e ou seja, às creches para as crianças, e de que forma isso afeta a vida das mulheres na sua cidade? Bom, eu parto do. Bom, gente, boa noite primeiro, né? A gente está tudo cansado, já estava uma correria danada aqui. Eu parto do princípio nessa campanha de que quem vive a cidade é a mulher, né? Então, é a mulher que vai no posto de saúde, que agenda contato com o médico, é a mulher que observa se o medicamento está acabando, é a mulher que vai no posto de saúde de novo para enviar uma nova receita, é a mulher que fica atenta nas linhas de ônibus, e é a mulher a primeira a sofrer com a falta de vaga nas creches, né? Porque é a mulher que vai ter que ou se readequar e ficar com a criança em casa e deixar de trabalhar, ou buscar alguém para exercer esse cuidado. Até porque, como diz uma nossa companheira aí, é a mulher que cuida e a realidade é essa mesmo. A minha cidade aqui, nós temos até um grande número de prédios, né? Isso é uma verdade, é um privilégio nosso. Entretanto, o nosso déficit hoje em Poços é na casa de 2.000 vagas. E é uma cidade onde ainda nascem 2.000 crianças. Então, se nós não resolvermos esse problema agora, esse déficit vai continuar, né? Então, é importante. Na logística nossa aqui da cidade, a primeira coisa a ser identificada é que nem sempre a vaga da creche tem que ser perto da casa da mãe. Isso porque em muitos casos aqui, pelo menos, é mais fácil que a creche seja próximo ao local de trabalho da mãe, para que ela não precise ter problema para que ela não sofra, né, com a locomoção. É uma cidade com uma mobilidade com bastante problema. E então, esse mapeamento da necessidade do local da creche, ele deve ser feito, e isso também vai acabar desafogando, né? Porque muitas vezes a secretaria da minha cidade, e isso é preciso analisar, né? Nós que somos candidatas, precisamos analisar que cada cidade tem a sua peculiaridade de demanda na creche, né? Então, aqui a demanda é uma, e o encaminhamento da secretaria é que a primeira vaga deve ser próximo à casa da mãe, e aí vai abrindo um diâmetro, assim, né, na área da cidade para que essa creche seja acolhida. Então, a primeira coisa é fazer um mapeamento mesmo da onde que é a necessidade da mãe, porque às vezes a necessidade da mãe é muito longe de onde ela mora, mas pela praticidade, pela realidade dela, o ideal seja perto do trabalho, onde ela estuda. Então, esse é o primeiro ponto, é fazer esse mapeamento. Um segundo é criar atividades de contraturno já nas escolas regulares, né? Porque aí nós conseguiríamos desafogar as crianças um pouquinho mais velhas, já para esse contraturno, e abriria vagas de meio período para as crianças mais novas. Também é uma possibilidade aqui na minha cidade. Bom, não é um trabalho fácil, né? Numa cidade onde a demanda é muito próxima, o nascimento de criança é muito próximo do número de vagas, né, que em déficit na cidade, o ideal seria a construção de novas unidades. E para isso a gente precisa de uma política pública efetiva, que olhe a cidade para os próximos 20, 25 anos, né? Porque talvez daqui 20, 25 anos o número de nascituros diminua. Então a gente vai precisar. Obrigada, Ledinha. Então a gente vai precisar desse olhar para uma Poços, né? Para daqui 20, 25 anos, e fazer que isso seja realmente uma política pública, assim como há o plano diretor, assim como há os planos plurianuais, mas os planos para as creches, eles precisam ser voltados para uma cidade para daqui 20, 25 anos. E só assim que a gente vai dar mais autonomia para as mulheres,
para que elas possam trabalhar, para que elas possam contribuir com seus impostos, que elas possam voltar a estudar e, inclusive, se fortalecer para sair de algum relacionamento abusivo que elas possam vir, possam estar sofrendo em razão da sua vulnerabilidade pela falta de trabalho. É o trabalho da creche de bastante responsabilidade, mas somos nós que vivemos a cidade, a gente vai dar conta. Muito bem, Cacá. Aproveito para ler o comentário da Cláudia. Vocês estão arrasando, aprendemos mais sobre cada realidade do Estado. E é isso mesmo. Você é candidata pelo partido PT, correto? Partido dos Isso, Trabalhadores. isso. Posso Sou filiada no PT tem 25 anos, sou secretária de organização aqui Muito e bem. tenho um trabalho grande aqui. Prazer em te conhecer e até breve. Boa Igualmente. sorte. Até. Tchau, tchau, gente. Até logo. Ledinha, Nana, você consegue entrar agora? Nana Andrade, Rede de Sustentabilidade de Sete Lagoas. Ei, Nana, tá boa? Seu som não tá saindo, não sei se está fechado. Melhorou? Agora sim, obrigada. Bem-vinda, Nana. Nana, eu vou te fazer a pergunta e depois você tem seu tempo, tá bom? Sendo eleita em Sete Lagoas, quais as prioridades do seu mandato em relação às políticas para as mulheres e à luta antirracista? Não, agora continua sem som. Tinha voltado, mas vamos ver. Foi, agora foi. Obrigada. Voltou? Aham. Ah, tá. Nada. Sete Lagoas vai ter esse ano, né, com essa eleição, um aumento de 2 cadeiras no Legislativo, então vamos passar de 17 para 19, e atualmente temos apenas 4 ocupadas por mulheres, então pretendemos que esse número se amplie, né, nessa eleição, na eleição de 2024. A minha intenção, né, se eleita, é, primeiramente, fortalecer os vínculos do Legislativo com os conselhos de direitos, principalmente o Conselho da Mulher e o Conselho de Promoção da Igualdade Racial, o CONPIR, em Sete Lagoas, que vem enfrentando, né, várias situações em que tem precisado intervir. Então, a gente vê uma necessidade de fortalecimento desses conselhos para que eles consigam ampliar as suas ações de fortalecimento, de educação, de preparação e treinamento antirracista dentro das escolas, inclusive fiscalizando, né, o cumprimento das leis 11.645 e 11.639, 10.639 e 11.645, que falam, né, sobre o ensino de história afro-brasileira nas escolas públicas e privadas, fiscalização de ações de racismo que têm acontecido sistematicamente dentro das escolas da nossa cidade e também dentro das repartições públicas. Então, eu acredito que por meio do fortalecimento desses conselhos e da capacitação, né, e ampliação dos braços de ação desses conselhos, a gente vai conseguir construir uma cidade antirracista a partir dos mecanismos de acesso da população, da mesma forma com o fortalecimento tanto da Secretaria da Mulher, quanto do Conselho da Mulher e dos coletivos feministas que temos em Sete Lagoas, como, por exemplo, o Várias Marias, o Movimento de Mulheres Negras, o Movimento Quarteirão Preto, que a gente tem aqui também, que trabalha essa questão do empoderamento, do fortalecimento, da valorização e da preservação da vida, dos direitos, da arte, da cultura, da mulher, do jovem, do adolescente e do povo preto. Obrigada, Nana, muito obrigada. Eu sei que você esteve aqui no presencial, né? O pessoal teve o prazer de te conhecer, eu Isso. ainda não, mas a gente vai te encontrar, tá bom?
Muito obrigada pela Vamos sim. Leísa, Obrigada, querida. Um beijo. eu vou pedir licença para chamar a Milena, que ela Claro. tem aula, pode ser? Aí ela me pediu, Milena Caramori, é isso? Isso mesmo. O meu vídeo não está liberado. Mas Eu estou tentando liberar ele aqui. o som está Tá, o ótimo. som está ok. Então Milena tá. é candidata a vereadora pelo PT em São Gotardo. E o que a gente Isso. gostaria de saber, Milena, é como você pretende articular as políticas de enfrentamento às violências, inclusive obstétrica, e a promoção e garantia dos direitos sexuais e reprodutivos. Agora sua imagem está boa também. Obrigada. Então, a gente sabe que garantir os direitos sexuais e reprodutivos é um assunto bem delicado, né? Então, eu começaria aqui através primeiramente, a gente precisa reconhecer que a violência obstétrica existe, né? Que já é uma área de atuação minha aí desde 2011. E aqui em São Gotardo, a gente ainda tem dificuldade para que os profissionais admitam que a violência obstétrica existe. A gente sabe que existe um conflito aí com o Conselho de Medicina, né, que não quer reconhecer que ela é um fato. Então, primeiramente, a gente precisa levar informação para as mulheres, e aqui a gente tem um grupo de apoio, né, que é o Colo de Mãe, que deve se articular aí junto com o Conselho de Saúde e o Conselho da Mulher, né, e atuar aí no controle social. Então, como vereadora, eu pretendo articular esses dois movimentos, dos quais eu faço parte, e usando a argumentação aí baseada em evidência científica, as duas políticas públicas já existentes, né, a gente sabe que não tem uma lei federal que trate da violência obstétrica especificamente, mas aqui no município a gente tem a lei das doulas e a lei de violência obstétrica. E então a gente quer que essas leis sejam aplicadas. Então, a gente precisa organizar, pensar em projetos para capacitar os profissionais, embora haja resistência, é preciso pensar nisso. Uma ouvidoria no hospital, desculpem, gente, minha voz está difícil hoje, né, mas uma ouvidoria no hospital para que as mulheres que reconhecem que foram vítimas de violência possam ter esse canal de comunicação. A Secretaria de Saúde precisa ter indicadores de qualidade, né, para poder avaliar, inclusive, se a mulher teve uma experiência positiva de parto ou não. O Comitê de Morte Materna e Neonatal precisa ser reativado, porque ele não está funcionando. A gente tem trabalhado aqui junto com o Conselho da Mulher para que a gente apresente já propostas para capacitar o setor judiciário, inclusive, a Defensoria Pública, para que eles saibam atuar, né, em casos de violência obstétrica, e cobrar a fiscalização da Anvisa, né, e divulgar essas leis que a gente já tem aqui, inclusive políticas, como as diretrizes nacionais de atendimento ao parto normal, a rede Aline Pimentel, né, que foi reativada agora, reativando a rede Cegonha, aliás, foi lançada agora no dia 12, então, é uma coisa que a gente talvez possa trazer aqui para o nosso município, né, a proposta da Rede Cegonha. E aqui a gente precisa pensar na nossa estrutura física e colocar ela em conformidade com a RDC 36 de 2008, né, a resolução da Anvisa, e, claro, né, já falei nisso na capacitação profissional. Então, é basicamente isso. Para a gente executar, né, tudo isso que eu tenho em mente, a gente precisa ter essa articulação entre os grupos de mulheres, os conselhos, promover participação social nisso, e a gente, felizmente, tem aí o apoio da Rede pela Humanização do Parto e Nascimento, né, a REUNA, da qual eu faço parte, e aí isso fica um pouco mais talvez a gente tenha aí um apoio forte, né, para colocar tudo isso em prática. É isso, gente. Desculpem aí, eu preparei tudo de última hora, porque eu não tive tempo hoje, estou muito na correria. Não, foi ótimo, Milena. Obrigada, viu?
Tá, Bom, Joia? Um beijo para todas, eu estou beijo. saindo. Vocês querem tirar uma foto Vamos tirar uma agora? foto? Vamos abrir as câmeras? Todo mundo pode abrir a câmera agora para a gente fazer uma foto? Ai, que bom ver todo mundo. Abrindo as câmeras para a foto. Poli, vai tirar, né? Tô tirando. Ana, Maria Aparecida, Jane. Mais uma. Jane. Deu? Gente que não abriu, fica para depois. Então, tá bom. Obrigada, Milena, por você ter aguardado. Muito obrigada. Boa sorte aí na campanha. Eu vou. Obrigada, gente. Eu vou acompanhando no caminho. Tá. Eu vou Que bom. aproveitar que a Adriana Araújo está aqui. Ela falou que estava de saída. Você consegue responder a pergunta antes? Adriana Araújo, do coletivo Mulheres em Eco. É uma candidatura coletiva à vereança pelo PSOL em Itabirito. Consigo, mas tem uma outra companheira aí que pediu para ir na frente. Se quiser passar ela na frente também, acho que dá aula agora. Tá, é que você falou que está de saída, dá para esperar um pouquinho então, né? Tá, é porque eu tô em casa com criança, com todo mundo, então Ah, eu então vou você ouvindo fica aqui. sendo a próxima. E quem que está de saída? É a Renata. Sim. Vamos seguir, gente, o roteiro? Vamos seguir o roteiro? Renata Teixeira? Tá aí, né? Então, Renata é candidata a vereadora pelo PSOL em Pouso Alegre, né? Pelo jeito não está frio aí, né? Que você está de camiseta, Pouso Alegre, a gente só pensa que é aquele frio sempre, mas não é não, né? Então, Renata, sendo eleita vereadora em Pouso Alegre, como você vê a sua atuação para a economia de cuidados e planejamento reprodutivo em seu município? Tá, boa noite. Primeiramente, obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Meu nome é Renata Teixeira, sou aqui da cidade de Pouso Alegre, como fui apresentada. E há 20 anos eu trabalho com essas questões relacionadas à economia de cuidado. Vejo isso como uma busca, né, por melhores condições de saúde e bem-estar da nossa população, de todos aqueles que eu consigo ser apresentada e ocupar os espaços. E quando a gente fala de economia de cuidados, nós estamos falando de economias em potencial que muitas vezes são omitidas, né, pela estrutura atuante. E quando a gente fala de economia de cuidado, ao meu ponto de vista, nós estamos falando também de economia verde, economia do cuidado em si, mas também uma economia de envelhecimento ativo, uma economia criativa e também uma economia digital, que são potenciais, né, de nessa questão de capitalismo e neoliberalismo. Tudo isso está relacionado a serviços, né, prestação de serviços em si. E quando a gente fala de economia de cuidados, estamos falando também de doenças crônicas. Nós estamos falando de limitações funcionais, envelhecimento ativo, habitação, mobilidade de transporte, né, principalmente para as pessoas idosas e com pessoas com deficiência, e o trabalho em si de enfermeiros, cuidadores, babás, empregadas domésticas. A ideia, né, são sugestões para promover todas essas questões que valorizem a questão de saúde, a questão de transporte, e isso deve ser envolvido, sim, como sugestões. A gente precisa trazer isso, essas discussões, para dentro das leis orçamentárias anuais, né? Precisa ser sugerido e cobrado isso do Poder Executivo.
e isso envolve a ação do Poder Executivo, junto com o setor privado, também com o terceiro setor, para que a gente tenha, né, além de escolas profissionais, escolas técnicas, a gente dê a atenção e isso seja cobrado, porque é importante falarmos também sobre o socioemocional das pessoas, porque afinal de contas, quem é que cuida daqueles que cuidam, né? É importante aqui em Porto Alegre a gente tem uma defasagem de quando se fala do que fazer com as pessoas com mais de 50 anos, assim como o estado de Minas Gerais. Eu acredito que isso é um assunto bem negligenciado. Quando a gente fala também dessa questão de cuidado, é importante que a gente dê mais atenção para as redes de assistência à saúde, para os pacientes, como já é dado, né, na questão de primeira instância de atendimento, mas também nós temos situações como os CAPs, que eles atendem os pacientes, mas muitas vezes esses pacientes, depois de tratados, eles são inseridos no ambiente familiar que também está doente. Então, a maior parte dos cuidados, eles são proporcionados por mulheres. E volto a perguntar, quem é que está cuidando dessas mulheres? Né? Então, a gente vê mulheres que negligenciam seu bem-estar e negligenciam a questão da saúde. E quando a gente fala também da questão da economia, do planejamento familiar reprodutivo, eu consigo ver aqui na assistência primária uma negligência, uma omissão, uma desatualização profissional, aonde muitos dos profissionais de saúde de atenção básica, eles ainda não sabem que a Lei 9.263, lá de 96, do Planejamento Familiar, foi atualizada pela 14.443 de 2022. E aonde isso altera, né, e afeta diretamente no ambiente de planejamento familiar. E o que impacta, né, na nossa juventude, na situação de condição de cuidados das mulheres em si. E a ideia é essas sugestões, né, de evidenciar e trazer ao orçamento público todas essas questões. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, Renata. Obrigada mesmo, viu? Leísa, você vai chamar a Renata Pouso Alegre, né? Isso aí. Obrigada. Renata, deixa eu ver. Eu sou a Renata, acabei de falar. Não. De Pouso Alegre. Leísa, é a Adriana do coletivo. Exatamente. Estamos caminhando para as últimas candidatas da noite. Adriana, do coletivo Mulheres em Eco, a gente falou há um pouquinho atrás. Pode abrir sua câmera, por favor, e apresentar o coletivo, que é uma candidatura coletiva à vereança pelo PSOL em Itabirito. Isso, eu abri e eu não sei se está aparecendo. Para mim está parecendo que está tudo preto aí. Eu não sei o que está acontecendo. Preto. Ainda não vi. Eu abri, Como é vai que ver que será que durante está a minha sua fala. câmera? Ai, agora tem. Achei, agora eu te vejo. Mas ele tá travando muito, né? Dessa minha internet aqui. Tá legal. Eu vou perguntar para o coletivo e você representa todas hoje, correto? Isso. Pensando em Itabirito e diante das pautas do coletivo nessa campanha, quais políticas públicas vocês propõem relacionadas às mulheres e aos direitos ambientais? Isso. Então, meu nome é Adriana, estou representando o coletivo, sou do PSOL, aqui em Itabirito. E nós somos um coletivo formado por 4 mulheres, e a ideia, né, de formar esse coletivo, ele partiu de uma necessidade que a cidade tem hoje de ter uma candidata, né, de ter uma vereadora eleita, né, para ser mais específico. A cidade hoje atualmente são 13 vereadores, não tem nenhuma mulher representando Itabirito. Na última, sem ser nessa, na anterior, ainda tinha uma mulher ocupando uma cadeira, e nesse último ciclo, nesse último mandato, nós não tivemos nenhuma mulher eleita. Então, vendo essa necessidade, né, de ter mais representatividade na Câmara, nós
montamos esse coletivo, que está vindo, estamos muito empolgadas, né? E a ideia é trazer propostas que acolham essas mulheres na cidade, que a gente uma cidade que tem políticas públicas votadas por homens, a gente sabe que dificilmente vai conseguir vai conseguir atingir aquilo que a gente espera, né? Aquilo que a gente precisa. Então, a ideia assim, principal, pensando também como é a função dos vereadores, das vereadoras, a ideia aqui é trazer um pouco, descentralizar um pouco das atividades. A gente vê hoje que as atividades ficam centralizadas, né, no centro, e nas regiões mais periféricas a gente não tem esse acolhimento, essa atividade voltada não só para a mulher, mas também para a comunidade em geral. E aí a gente percebe que essas atividades Cara Mori, ela é mais engenheira florestal. sociais, né, ela serve também como um espaço não só de acolhimento, mas também para a pessoa desabafar, para ver ali um apoio, né, que precisa naquele momento difícil. Então a ideia nossa é descentralizar todas as atividades, seja elas atividades sociais, psicológicas, de apoio, né, tirar ali do centro da cidade e levar também para as comunidades, para os bairros. E com relação ao meio ambiente, né, também pensando nessa ideia de descentralizar, a gente vê uma necessidade muito grande de propor ações de educação ambiental, tanto nos bairros como também nas escolas. A gente não vê ação nenhuma, tanto da Secretaria de Meio Ambiente, quanto de algumas ONGs, né, que não são tão atuantes assim na cidade como deveria. Então, a ideia é propor ações, partir do legislativo, ações de educação ambiental, não só na sede, mas também nos distritos e nos bairros mais afastados, todos sendo apoiados pelas associações de bairro. Então, basicamente é isso que o coletivo vem propor. Obrigada, Adriana, do coletivo Mulheres em Eco. Mulheres, reparem aí no nosso chat, tem muita atividade correndo, né? Muitas novidades. E nós estamos caminhando para as últimas candidatas. Ellen Perrella, por favor. Ellen, do PC do Bem, Diamantina. Bem-vinda, Ellen. A nossa pergunta para você é a seguinte. Boa noite. Diante do aumento dos feminicídios e da violência contra as mulheres em todo o estado, seu mandato no município de Diamantina tem quais propostas de enfrentamento? Gostaria de iniciar agradecendo a partida por esse espaço tão importante para nós mulheres, principalmente do interior, né? Eu sou uma defensora da interiorização das políticas e das participações das mulheres. Vou me apresentar rapidamente, falo de Diamantina, né? Moro aqui há mais de 20 anos, coordeno a rede de enfrentamento à violência contra a mulher do Alto Jequitinhonha, onde atuamos em 28 municípios. Estive como conselheira nacional dos direitos humanos, em vários conselhos de proteção para as mulheres, e esse ano o nosso nome está aí, né? Como candidata a vereadora e presidente da Federação Brasil da Esperança aqui no município. Esse é um tema muito caro, né, para nós. As políticas para as mulheres, acredito assim, que todas que me antecederam e que vão falar ainda, para as mulheres ela é muito transversal, mas essa é uma pauta muito cara, né, porque nós precisamos permanecer vivas. Minas é um estado em que realmente o feminicídio tem aumentado e a ausência de políticas para as mulheres é enorme. Diamantina é uma cidade que, segundo o diagnóstico da segurança pública, ela sempre está entre os 3 primeiros municípios do estado de Minas Gerais em questão de boletins de ocorrência.
no Estado. Então, não existe nenhuma política pública, além da Delegacia da Mulher, no município. Então, o nosso mandato tem como proposta, né, o nosso futuro mandato, em ampliar campanhas educativas de prevenção, porque o feminicídio é uma violência, né, evitável. Nós podemos evitar o feminicídio. Para isso, nós precisamos gerar também renda, porque as mulheres às vezes ficam em situação de violência porque elas não têm como sair por uma dependência econômica, enfim, os motivos são diversos. Queremos trazer para Diamantina, né, um centro de referência, uma casa de apoio, aumento de psicólogas nas redes, né, de saúde, os postos de saúde, com a Sala Lilás, que os postos de saúde também são uma porta de entrada para a violência doméstica, né, para as mulheres em situação de violência, o que vai evitar o feminicídio, o que vai fazer com que essa escala de violência não aumente, né, e aí a gente consiga evitar o feminicídio. Queremos, assim, trazer para a Diamantina também, é uma proposta nossa, a Secretaria da Mulher. E isso seria a primeira Secretaria da Mulher do Vale do Jequitinhonha. Então, nós temos lutado e batalhado em constante diálogo para a implementação dessa secretaria a partir do ano que vem. Então, as propostas nossas é isso, é pela vida das mulheres, né? Como falei, iniciando por campanhas educativas o ano todo, né? Trazendo equipamentos, ampliando esses equipamentos. Queremos trazer também aqui, buscar trazer para a Diamantina, nós temos a Defensoria do Estado de Minas aqui, é a única do Vale do Jequitinhonha e não tem o NUDEM, né? Mesmo com esses índices altos de violência, esses casos de violência, então a gente quer trazer também o NUDEM. Então, é a proteção para a mulher, né? E junto com isso, todas as outras políticas transversais, mas primeiro nós queremos permanecer vivas, precisamos ficar vivas, né? E em uma violência em que ela é evitável e precisamos juntas mudar essa realidade. Então, é um pouquinho do que a gente pretende nessa questão do enfrentamento à violência, né? Trazer equipamentos, porque a gente sabe que o primeiro passo até a delegacia é o mais difícil da vida de uma mulher. É muito difícil a mulher chegar na delegacia, mas ele não se encerra ali. Então, a gente precisa ter equipamentos que acolham e protejam essa mulher após a delegacia. Então, um pouquinho disso, agradeço mais uma vez aqui o espaço, contem sempre com o nosso apoio para todas as iniciativas, parabenizar também, não posso deixar de parabenizar os videozinhos do NEPEM, muito importante, já quero para compartilhá-los nas nossas redes, e é isso, seguimos juntas por uma sociedade mais justa e sem violência para as mulheres. Excelente, Ellen. Certamente contamos com você e com todos para divulgar os vídeos. E agora a pergunta que eu faço é a penúltima da noite para Juliana Ferreira. Juliana, do PT, candidata a vereadora em Tiradentes. Cadê você, Ju? Eu não estou vendo ela aqui na nossa lista. Bom, se a Juliana Ferreira aparecer, por favor, abre sua câmera para a gente te ver. E se mais alguma que não falou também, sinaliza para a gente, tá bom? Passo então para a última da lista. Se tiver faltando alguém, me avisem, tá? É a Larissa. Cadê Larissa? Candidata em Poço Fundo. Deixa eu ver se ela está aqui na lista. Ela já Larissa está aí. Paes. Sim. Ela tá com a câmera ligada, Lê. Eu não estou te ouvindo. Agora eu estou te vendo. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, tá saindo áudio? Tá, agora sim eu te ouço. Me fala então, por favor, o seu partido e quais as contribuições do seu mandato no avanço das políticas públicas para as mulheres em Poço Fundo. Boa noite a todas. Meu nome é Larissa, né?
e eu sou do Partido Verde, aqui de Poço Fundo, sou de Minas. É, Antes, aí é a minha primeira vez que eu estou candidatando, tenho 28 anos, mas eu já faço parte de um coletivo feminista aqui da cidade, que inclusive eu até tive contato já com a partida e com o NEPEM, né, no Fórum Mulheres Lideranças, mas enfim. Com o coletivo, a gente conseguiu trazer o Centro de Referência de Atendimento à Mulher para Poço Fundo, que é o CRAM. E as políticas públicas que eu tenho como prioridades é que o CRAM avance mais, né? Porque ele ainda é muito cru, digamos assim. Então, eu pretendo criar uma ouvidoria da mulher através do CRAM, que já oferece ali o atendimento jurídico, psicológico, assistente social também, mas ainda a equipe utilizada para o CRAM é a equipe que pertence ao CRAS também. Então, é meio que o CRAM foi uma extensão do CRAS. Então, eu pretendo viabilizar para que viabilizar recursos para que a equipe do CRAM também seja separada, né? Tenha a sua equipe própria e criar essa ouvidoria. Também tem um projeto que é o Maria da Penha Net, que ele já é aplicado numa cidade vizinha aqui, nossa, e é um site, né, que as mulheres podem fazer a denúncia online, né? E isso vai ser recebido por alguém que trabalhe na prefeitura, né? E também a gente tem um programa que chama Todos por Elas, que já é feito numa cidade vizinha, e a gente queria trazer, eu no caso, né, queria trazer ele para Poço Fundo como forma de parceria com a cidade vizinha mesmo, porque se a gente unir essa parceria, a gente consegue atingir o número de habitantes que precisa para a gente trazer uma casa da mulher, né, para a nossa região, que atenda a nossa região, das cidades que fazem parte desse Todos por Elas. E esse Todos por Elas, ele traz ali um reforço da Lei Maria da Penha, trazendo também, né, o atendimento preventivo, as ações preventivas. E uma das ações preventivas, essa ação já não é mais preventiva, mas uma das ações que tem no Todos por Elas é a parceria com o tribunal, né? Lá em Machado, que é uma cidade vizinha, já funciona a parceria da cidade com o Tribunal de Minas. Então, dentro das medidas protetivas que é concedida para a mulher, já vem ali que o homem tem que fazer parte de um grupo reflexivo, o agressor, no caso, né? Tem que fazer parte de um grupo reflexivo para homens, que já é previsto na nossa Lei Maria da Penha, mas é em forma de sugestão só, né? Então, assim, dentro desse Todos por Elas, tem tem amplas ações que podem ser feitas, né, nesse combate à violência doméstica, né? Então, também tem a parceria com as empresas da cidade que vai receber essas mulheres que foram vítimas, né, de violência. Então, essas empresas elas vão passar por um processo ali de entender como receber essa mulher e colocar ela ali no mercado de trabalho novamente. E as próprias mulheres também vão ter cursos profissionalizantes dentro desse mesmo do projeto, né, Todos por Elas, mas a parte do grupo reflexivo para os homens que vem na medida protetiva também, uma coisa que eu esqueci de falar é que
a gente tem grupos de mulheres, né? A gente está aqui num grupo de candidatas, mas às vezes a gente acaba esquecendo os homens, né? Então, os agressores, no caso, né? Esse ambiente. Então, a mulher sai, a gente prepara a mulher para sair, para voltar para a sociedade, mas e aquele homem que continua ali na sociedade? A gente tem que cuidar disso também. Então, dentro do Todos por Elas, a gente consegue ter todas essas ações conjuntas, né, que prepara as empresas, prepara as mulheres e trata também dos homens. Então, minhas políticas públicas estão voltadas muito nesse sentido. E é isso, é fortalecer mesmo essa parte e também trazer mais mulheres para a política, né? Porque aqui na minha cidade, em 100 anos, a gente teve só 10 mulheres eleitas. No atual mandato, a gente tem 3 mulheres. Eu acho que foi a primeira vez que a gente conseguiu eleger 3 no mesmo mandato, era sempre 2 ou nenhuma. Então, intercalava assim. Dessa vez a gente conseguiu 3 e que agora a gente consiga ainda mais e eu esteja junto. E é isso, pessoal. Até mais. Obrigada, Larissa. Obrigada a vocês. Larissa, tem recadinhos para você no chat, viu? Da Maria Aparecida, da Cláudia. Inclusive, caminhando para o nosso encerramento, um dos propósitos nossos com a Roda da Partida é justamente construir redes de mulheres e articular as candidaturas feministas e antirracistas. A gente atua presencialmente na região metropolitana de Belo Horizonte, mas bem lembrado, Larissa, que nós fizemos o Fórum de Mulheres Lideranças com o NEPEM, já está na 2ª edição, e muitas vieram participar de um dia inteiro de imersão conosco. Passo, então, para a Marlise para o encerramento e agradeço muito a presença de cada uma de vocês e de quem vai nos ver pelo YouTube. Boa noite. Então, mulheres, a gente, como partida, né, tem essa pretensão, essa ousadia de articular, de construir redes, encontros, pontes, né, na construção dessa radical democracia feminista antirracista. Uma tarefa que cada uma de vocês aí nos orgulha quando coloca suas corpas aí à disposição dessas disputas que nesses tempos sombrios têm sido muito violentas, né? A gente quer de novo agradecer a presença de todas, a cada uma e a todas que estiveram com a gente aqui essa noite. A gente quer que vocês entrem em contato umas com as outras, porque a política que a gente aprecia, que a gente admira, que a gente deseja ser realizada, é uma política de afeto, é uma ético-política, né, do compartilhamento, da solidariedade. A gente sabe que isso é uma utopia, mas a gente precisa dela, né, para essa construção que virá, né, e já tem chegado aí pelos corpos e os corações e as mentes de cada uma de vocês. Eu, de coração, desejo mesmo, né, que cada uma de vocês se eleja em 2024 e que essas minas, que são muitas, a gente possa ter mulheres também muitas, também plurais, também diversas, né, fazendo essa luta justa, né, por mais direitos para todas nós mulheres no estado de Minas Gerais. Quero agradecer de coração realmente a participação de todo mundo, e que a gente continue essa conversação, esse diálogo, né, entre nós, umas com as outras, que a gente se fortaleça, a gente continua à disposição. Gostaríamos de poder fazer campanha para cada uma de vocês, mas foge aí do nosso limite, das nossas capacidades, né, daquilo que a gente dá conta de fazer, mas colocá-las em contato é uma potência. Acreditem nisso, acreditem na potência que cada uma de vocês é, que a gente de cá acredita e acredita muito. Sucesso! Desejamos de coração que todas se elejam e a gente possa vir voltar aqui para comemorar juntas. Obrigada!
De abrir a câmera para tirar uma foto. Quem ainda não abriu, tiver por aí, meu povo, minha pova. Vamos lá? 1, 2 e... Vamos deixar abrir. Vou tirando, vou tirando. De novo. 1, 2 e... Obrigada, meu povo! Sucesso aí! Sucesso, Beijo, gente. gente. Obrigada. Obrigada. Parabéns. Coragem! Maravilhosas! Obrigada. Coragem, marca a gente, marca a partida nas redes sociais. Obrigada, Beijo. obrigada, Tchau, Liana, gente. todo Até. mundo. Tchau,